Eu tirei 2 horas antes. Mas não deu para testar. Então, porque é um podcast, né? E eu deixo, aqui eu sempre tenho uma introdução, eu gosto de entender por que a galera está aqui, por que vocês estão, né, interessados em podcast, quem é que acha que a empresa ou a pessoa ter um podcast é importante, tá? E aí eu gosto de bater um papo. Mas como a gente está com esses 10 minutos já se passaram, e eu acho que a gente tem um palestrante logo após, então eu vou dar essa acelerada, não vou prometer, tá? Vocês vão ver durante o decorrer que eu tenho algumas bases, tá? E eu sempre faço também nas palestras, que não são sobre podcast, mas eu gosto muito dessa frase da fala conduz, mas um exemplo arrasta. E agora que a gente acabou de sair do almoço, eu falei bem rapidinho, né? A gente está bem pouquinho as pessoas que estão em casa nos vendo aí, se quiser fazer também, ela é bem legal. Só para levantar o braço direito, só bem rapidinho, só para levantar rapidinho, não vai dar para ninguém. Vamos levantar o braço esquerdo, tá? E agora vamos levantar o indicador direito, por favor. Vocês viram uma coisa que eu pedi? Eu pedi para levantar o indicador direito, né? A fala conduz, eu falei levantar o direito, levantar a esquerda, mas o exemplo arrasta. O que eu fiz de exemplo? Eu levantei meu polegar, levanto vocês e pedi o indicador. Então, todo mundo levantou o polegar. Então, Diego, a tua imagem não está sendo compartilhada. Esses são os meus mantras de vida, e é o que eu tento seguir. Vocês vão descobrir um pouco o que eu faço, né, no decorrer dessa palestra. Realmente estão com muitos problemas. Vou ficar aqui. Agora nada passa. Teste. Eu trabalho com eventos, tá, gente? Então isso me deixa um pouco... O slide está aparecendo. Está aparecendo a imagem dele, da câmera. Eu era esse cara baixinho, esse slide que ele é realmente para dizer assim que tudo é possível. E eu acredito muito nisso. Isso é uma verdade para mim. Tá? Eu era aquele cara baixinho, gordinho, cabeludo, com 15 anos. Eu era aquele cara que sentava no meio da classe, onde não tivesse muita gente. Eu não era nem da turma do fundo, e não era nem o CDF da frente. Eu era o cara que sentava lá. Né? E não me relacionava, não me fechava, não conversava. Eu não queria que ninguém falasse comigo, eu não queria falar com ninguém. Eu queria resolver meus problemas e eu no meu mundinho. Eu cresci, fiz 18 anos, fui servir ao quartel, e lá eu, por estar cursando a faculdade, eu participo de uma seleção, que é o CPOR, e lá tem 2.700 candidatos para 150 vagas, eu consigo uma das vagas, e eu passo lá 7 anos. Nesses 7 anos, eu comando durante 2 anos, que é a famosa ali, a faca na caveira, durante 2 anos eu comando o pelotão de operações especiais. O que isso tem a ver com podcast? Aquele cara cabeludinho, o cara milico que fazia escolta do presidente, ministros. Eu sou gaúcho, sou do Rio Grande do Sul, então, quando o ministro, vice-presidente ou alguns ministros iam para Porto Alegre, era a nossa responsabilidade fazer a segurança dele, a segurança aproximada. Como é que esse cara, por que é um podcast? Tá? Desculpa de novo pelo tempo, mas eu estou dando essa acelerada, já que não tem a nossa operação que não está muito boa. Então, quem sou eu? Eu sou o Diego Vinhas, eu sou casado com a Fernanda, eu sou pai do Bernardão, que é esse menino lindo de 2 anos que está ali no colo dela. Eu sou também pai do Henrique, que está na barriga. O Henrique chega no final de julho aos nossos braços, já está na barriga, no forninho da mamãe ali. Então, sou pai dessa família. Isso aqui, como eu falei para vocês, eu trabalho com eventos, eu sou um cara muito intenso, sou um cara muito curioso, sou um cara inquieto. Isso aqui é um dos maiores festivais que tem no Rio Grande do Sul, chamado Feijoada com Samba. Ele é a minha criação junto com os meus sócios, e o ano passado completou 10 anos, 50 edições, e aí tinha um tatuador no evento, e aí eu não segurei, e eu tatuei a marca do evento, que mudou a minha vida. Esse evento, com certeza, foi o que mudou a minha vida. Tatuei na minha perna, na minha pele, para ficar registrado aí pro resto da vida. Por que um podcast? Né? Lembre-se que eu sou gaúcho, lá no Rio Grande do Sul, então algumas referências para vocês vão ficar meio soltas, mas eu tenho um grande festival que está aqui do logo, lá embaixo, é a Feijoada com Samba, ele tem 10 anos, como eu completei, tem 50 edições, nós trabalhamos com todos os maiores artistas que você já possa imaginar, de samba e pagode do Brasil, todos já passaram pelo nosso evento. Eu tenho o Barum, que é um bar no litoral do Rio Grande do Sul, que tem 11 anos, líder de mercado no público de 18 a 20 anos, então faz 11 anos que a gente trabalha com o público de 18 a 20 anos. Como é que a gente mantém isso? Como é que a gente faz isso? Isso é uma outra palestra, é um outro engajamento, é uma outra coisa sobre trazer pessoas novas e manter essas pessoas. Porque aqui eu tenho uma média de 18 a 20 anos, lá eu tenho de 25 a 40.
né? Isso aqui é uma casa noturna, a Culture tem 8 anos. Lá em cima, o canto, lá em Porto Alegre, a gente tem o Quarto Distrito, é um bairro novo, era um bairro extremamente industrial, que só tinha grandes fábricas, ficou abandonado por anos, e agora a cultura está chegando lá, né? O entretenimento está chegando lá e tomando conta daquelas áreas de novo. Eu acho que tem alguma coisa muito parecida aqui em São Paulo, mas eu até dei uma pesquisada no voo, mas não cheguei eu cheguei no bairro Brooklyn, mas eu entendi que o bairro Brooklyn não é isso. Não, pelo que eu pesquisei, não era isso. Mas então a cultura está chegando lá e nós chegamos lá e estamos marcando presença fortemente. Também abrimos no litoral o canto na praia, uma proposta mais madura para um público também de 25 a 40, onde a gente consegue sentar, consegue jantar, levar a família, onde meus pais vão, onde os avós do Bernardo vão. Então, assim, consigo fazer assim. O resto tudo é muito agito. Isso aqui é uma agência de eventos, que é a Combo, que produz eventos, tanto eventos corporativos quanto festa. E a gente, por causa do podcast, vou contar essa história logo ali, por causa do podcast, a gente começou a atender corporativo. Um dos convidados, eu gravo na minha sala de reunião. Tá? Então, tem uma sala de reunião da minha agência, monto essa estrutura toda, gravo, desmonto, quando uma sala de reunião de novo. E teve um convidado que chegou lá e falou assim, vocês não fazem festa para fora? A frase foi bem essa. E eu, como assim? Minha esposa trabalha numa empresa de 2.000 funcionários e eles só fazem festa quem faz stand. Então, cansados disso. Pô, se tem alguém que faz festa, somos nós, né? Então, a gente começou a começamos a atender o corporativo por isso. Um insight, um podcast, um convidado de alguém que chegou lá e a gente começou a atender. A gente já fez lançamento de coleção de moda, a gente já fez festa final de ano, a gente fez tudo que vocês possam imaginar, porque de um evento, que nem esse aqui, 80% ele é a mesma coisa. Claro que tem que, em vez de receber o Thiaguinho, tu recebendo um palestrante. Em vez de receber a galera para festejar e beber, eu estou recebendo pessoas na plateia. Mas a recepção lá é a mesma, o sistema é o mesmo. 80% de um evento ele é basicamente a mesma coisa. Tá? Então a gente começou a atender esses corporativos. O grupo, ano passado, faturou 27 milhões. Desses 2 negócios, 2 já tem mais de 10 anos. Tá? Então, de novo, porque é um podcast? O podcast ele nasce de uma inquietude para variar, mais uma inquietude. Na verdade, a gente sempre resolveu nossos problemas fazendo alguma coisa. Então, a gente queria fazer uma festa no pagode, não tinha em Porto Alegre, a gente criou uma. A gente não tinha um bar na praia para sentar, a gente criou uma. Então, a gente não tinha mais o que fazer. E, para quem passou pela pandemia, graças a Deus estamos aqui, eu descobri que era setor de entretenimento. O setor de entretenimento foi o primeiro que fechou e foi o último que abriu. Eu literalmente, fiquei sem faturar em 2 anos nem R$1 na agência. O canto, que é aquele bar lá do Quarto Distrito, ele abriu como restaurante durante a pandemia. E aí veio a inquietude, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, graças a Deus, por uma cultura familiar, a gente estava programado financeiramente, os meus pais me ensinaram a guardar dinheiro, as empresas têm consultoria, as empresas todas têm uma consultoria externa, que também são empresas sérias, então a gente conseguiu salvar todas as empresas passaram por essa desgraça que foi, né, o Covid-19, e eu comecei a ficar inquieto. E eu sou um cara que eu era extremamente ignorante em termos de investimento, ações, tudo mais explicado. Eu sou extremamente ignorante em muitos assuntos. E eu comecei a me aprofundar naquilo que eu não sabia fazer. Então, eu comprei um curso de investimentos de 3 meses, 2 horas por dia, fiz o curso. Nisso, eu conheci o tal do Thiago Nigro, que eu não conhecia nenhum de Thiagos Nigros, Pablos Marçais, Brunos Perrines, e toda essa galera nova. Para mim, era muito novo. E esses caras me tiraram um pouco da rota. Eles começaram a me mostrar que todo mundo realmente poderia gerar conteúdo, que era só pegar o celular e gravar. Só que daí tem um problema, pegar o celular e gravar. Como é que faz isso? Como é que eu tiro o celular do bolso, faço e começo a gravar, falar sobre alguma coisa? Ah, mas eu não sei. Ah, mas eu não posso. Eu não tenho autoridade sobre isso. E não é. Todo mundo é bom em alguma coisa. Eu estava na sala dos palestrantes agora com um menino de 24 anos e ele falou assim, ele fala sobre isso, né? A palestra dele foi sobre isso. Ele falou, cara, se alguém ficou doente e venceu uma doença, ele pode muito ir ao hospital e contar a história dele. E é exatamente isso. E foi exatamente o que eu comecei a fazer. Porque eu fiz o curso de eventos no Rock in Rio, os outros cursos de eventos que eu fiz, que eu pesquisei, as pessoas não tinham organizado aniversário de 50 pessoas. Eu disse, não pode estar esses caras falando e eu aqui quieto. O que eu fiz a primeira coisa? Eu terceirizei a culpa. Eu comecei assim, não é tu que fala de... Eu vou usar os meus amigos exatos que eu falei. Curso, não é tu que fala sobre investimento, que sabe essas coisas, tu que estuda anos sobre isso. Por que tu não fala no Instagram? Isso não é para mim, não sei o que. É a resposta de 90%. Fui um amigaço meu que vai aparecer daqui a pouco. Ô, Léo, tu que é culturista, tu foi para a China estudar cultura. Tu lê filosofia como quem lê notícia no Twitter. Por que tu não fala sobre isso?
Cara, eu acho que eu vou falar de Nietzsche na internet para chegar qualquer um e falar que isso está errado. Aí eu vou ter que, todos os anos de estudo, tudo que eu li, para ver, cara, não vamos expor. Bom, então não deu para terceirizar minha culpa, não. Então a culpa é minha. Comecei eu a gerar conteúdo. Tá? Então, esse aqui não vai rodar, mas esse é o meu primeiro vídeo. É eu com o celular na cara, um ring light de R$30, que eu botei ali essa luz maravilhosa, e eu falando sobre exatamente o que eu falei agora. Né? Nós, pessoas boas, nós, pessoas com conteúdo, e sabem do que estão falando, nós temos que tomar conta da rede social. Era uma indignação, na verdade, isso era um protesto quase. E eu estava indignado com as pessoas que não davam atenção para isso. E eu comecei a fazer. Com o passar do tempo, eu aprendi o que é networking. E essa palestra poderia ser muito sobre networking, e não sobre podcast. Porque, rapidamente, depois que eu começo a fazer meus vídeos, eu começo a gravar. E como eu começo, eu conto mais adiante. Mas eu começo a me conectar com as pessoas. O meu podcast escolheu o caminho longo. Ou seja, eu não sei para conversar contigo sobre o que tu faz agora, sobre as coisas que tu está executando. Eu quero saber a tua história. Então, são podcasts de 2 horas. 2 horas e meia. Porque eu realmente sei quem tu é. Eu sei onde tu estudou, eu sei aonde tu foi, o porquê que tu decidiu. Quando eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram, 90% é por quê, quando e onde. Por quê, quando e como. Sempre assim. Vinhas, por que tu abriu mais um bar? Por que tu fez não sei o quê? Quando tu decidiu sair do exército e empreender? Por que tu empreende? Por que tu te arrisca? Por que tu faz um podcast? Por que tu não vai na reunião de sócios? Hoje pegou um avião, veio para São Paulo fazer palestra, vai sair da palestra, pegar outro avião e voltar para Porto Alegre. Porque é sempre essas coisas, as pessoas querem a pílula dourada, né? Elas querem a recompensa imediata. E aí eu acabo descobrindo que o network é uma coisa maravilhosa quando eu consigo realmente me conectar com as pessoas. E eu começo a entregar muito das pessoas. Porque como eu fico 2 horas conversando com empresários, com influencers, não importa quem é. Se tem alguma história para contar, tu chega lá e senta e a gente conversa. Eu e a Paloma, depois eu conto da minha parceira na apresentação. Então a gente fica horas conversando. Então eu realmente pego todos os teus pontos. E aí não é mais assim, pega o telefone do Vinhas lá, o Vinhas palestrou para... Não, fala com o Vinhas eu sei que tem essa tua dor, o Vinhas passou por isso, o Vinhas eu sei... Então acaba que os meus convidados viram meus amigos. Só que eu tenho 100 conversas, estou chegando em 100 conversas. Ou seja, eu tenho 100 novos amigos, que não são daquela bolha do entretenimento. Eu rompi a bolha do entretenimento. Hoje em dia, vocês vão ver, eu selecionei alguns das conversas, vocês vão ver que eu tenho acesso a quase o Brasil inteiro. Porque com o relacionamento que eu tenho, eu fui conseguindo alcançar outras pessoas. Então eu descobri que a diferença de notoriedade para número. Se todo mundo aqui parar agora e for ver quantos inscritos tem no meu canal, tem 1000. E eu terminei essa palestra aqui no Gramado Summit, que é o maior summit que tem no Rio Grande do Sul, e um menino veio falar comigo assim, eu tenho um podcast, eu tenho um canal com 2.000 inscritos, é muito pequeno. Eu disse, já é o dobro do meu. Tu só não descobriu o que é notoriedade e o que é número. Tu está muito ligado no número. E a notoriedade, para mim, é muito mais importante. É muito mais importante eu ser verdadeiro que aquela pessoa conversando. É muito mais importante porque isso começou a criar relacionamento. Eu comecei a entregar valor para os meus sócios. Os meus sócios hoje entendem que eu estar em São Paulo é um poder de conexão maravilhoso. Eu acabei de estar na sala dos palestrantes ali, fui convidado para palestrar no Nordeste, no Noroeste do estado. Ou seja, conhecer outros empresários, conhecer outras coisas. Então, tenho grande chance de levar as empresas junto. No Gramado Summit, esse ano, o bar de descompressão, tinha um bar lá dentro de drinks, bebida e tal, era o meu bar. Porque eu convidei o dono do Gramado Summit para fazer um podcast. De 2h40, a gente terminou chorando, os dois. Eu me conectei com ele. Eu não perguntei para ele, e aí, Marcos, como é que foi o Gramado Summit? Qual é, não sei o quê. Isso todo mundo pergunta, qualquer jornalista vai perguntar. Eu quero saber qual é o teu colégio. Por que tu chegou lá? O que te moveu a fazer um evento pequeno e depois virar um dos maiores summits do Rio Grande do Sul? Nessa associando agora de um novo sócio, pode ser um dos maiores do Brasil em pouco tempo. O que te moveu para isso? Isso que eu quero saber. Qual a tua dor? Como é que é ser pai de 2 meninas, que ele é pai de 2 meninas? Olha aqueles detalhes que eu sei da minha do cara. Hoje o cara é meu amigo. Eu falo com ele. Então, assim, se ele precisava de um bar, por que eu não vou dar um bar do Vinhas? Se eu precisava de uma agência de eventos, por que eu não vou convidar a agência do Vinhas? O Marcos vai para Porto Alegre, por que ele não vai almoçar com o Vinhas? E por que ele não vai se conectar? Por que eu não vou trocar patrocinadores de eventos com o Vinhas?
Então, é esse tipo de coisa que eu comecei a entender que eu poderia ser muito mais interessante do que ser interesseiro. Eu comecei a servir as pessoas de novo, porque eu já estava no Rio Grande do Sul pequeno, ainda mais para vocês que são aqui de São Paulo, no mundo de São Paulo, é muito pequeno. Então, quando eu consegui realmente furar a bolha e ter uma nova conexão, cara, foi aqui que nasceu, foi por isso que aconteceu. 11h30. Aqui, minha gente, de novo, tá? Vamos só lembrar que é Rio Grande do Sul, mas independente de partidos políticos, a gente estava conversando isso também nas salas palestrantes ali, de lados políticos, eu acho que a gente perdeu, eu vou só um parênteses, eu acho que o que a gente perdeu, infelizmente, foi conversar uns 2 horas, terminar o nosso café, dizer que, tá, não concordamos, e a vida é séria. A gente perdeu esse bom senso. Infelizmente, quando eu apresento essa aqui, aí muita gente se apega à parte política. Não, cara, é o vice-presidente do Brasil, num podcast de 1.000 inscritos. Como que eu fiz com esse cara lá? Como que eu cheguei? Como que eu falei com o Bruno, com o Carlos Busch, sócio do Thiago Nigro, esse cara que foi vice, para quem não conhece ele foi vice-presidente de vendas da Salesforce, da Oracle, e tem mais uma empresa. Ele foi 4 vezes o melhor vendedor do mundo. É um dos maiores executivos da América Latina. Como é que eu cheguei nesse cara? Esse cara, para quem não conhece, lá também, lá no Rio Grande do Sul, tem um festival de 2 dias chamado Planeta Atlântida, há 36 anos. Esse cara que é o criador. Está lá na minha cadeira, lá. Olha os Red Bull no fundo, patrocinador. Entendeu? Como é que eu faço para esse cara ficar 2 horas? Tu acha que se eu mandar um e-mail, pô, Eugênio, vamos tomar um café um dia, tu acha que ele vai me dar 2 horas de atenção na vida dele? Ele tem outros mega empreendimentos. Tu acha que esse cara aqui ia ficar 1 hora e pouco? 1 hora e pouco, sem querer saber as perguntas. Tu imagina um cara lá em Porto Alegre, mandando e-mail para Brasília. Olha só, queria conversar com o vice-presidente do Brasil aí. Como que vai? Tu acha que vai me dar atenção? Não. Só que hoje em dia, claro, eu não tenho esse aqui, eu não tenho WhatsApp pessoal, mas eu tenho a equipe dele. E esse cara que eu tenho, ele fala comigo até hoje. Esse cara aqui, então, essa aqui é uma das maiores assessoras de imprensa do Rio Grande do Sul. Conhece todo mundo. Não tem com quem Débora, eu queria muito falar com o responsável de marketing da Vulcabras Olímpicos. Esse cara está ganhando tudo, ele é um mega empresário no Porto Alegre, tem vários negócios. Para ontem, já vinhas, é claro, Parará. Toma aqui, pega o contato. Eu já vou falar com ele por ti e já vou agendar. Esse aqui, para mim, na sala dos palestrantes, também conheci mais 2 meninas lá que conhecem o Rafa. O Rafa é networker por profissão. A profissão dele é conhecer gente. Ele conhece todo mundo. Esse cara me levou para muitos anos. Isso aqui é uma menina de 23 anos que largou o banco e é uma das maiores influenciadoras do Rio Grande do Sul. Ou seja, nada a ver, meu podcast não tem nada a ver com o tema. Sobre o que é o podcast? Sobre vida. Quais as decisões que tu tomou? Eu quero saber, eu quero beber o teu aprendizado. É isso que eu quero saber. E com o meu aprendizado, tu vira um grande bate-papo. E é por isso que dura horas, porque a gente troca a informação. Dá uma entrevista. E aí, que tu achou que tá bonito hoje? O tempo. Não. Pai, eu também passei. Eu tenho um filho, tô vendo o outro, tem dificuldade também, tá difícil. Pô, saí de Porto Alegre, lá, mulher da grávida, com um filho pequeno. Então, essa troca de ideia. E esse aqui é o dono do Granmate Summit, o Marcos. Esse aqui é um dos maiores empresários lá do Sul. Eu brinco com ele que ele é o próximo Flávio Augusto. Esse aqui é o Edu Schuller, vale muito a pena seguir ele também nas redes sociais. Ele é influencer, gerador de conteúdo, e esse é um baita cara também. Então, tem que acelerar bastante. Como eu comecei? Aqui é a parte prática, para quem quer começar. Isso aqui é o cara, que eu falei para vocês. Esse aqui é o Léo Pinheiro, cara que foi para a China estudar acupuntura. É um cara que atende 95% do público feminino que não consegue engravidar. Ele é um cara que, através de agulhas e muita conversa, consulta com ele dura 2 horas e pouco também, ele usa todo o conhecimento que ele tem só sobre endometriose, só sobre coisas que, porventura, alguma mulher tem alguma dificuldade para engravidar. Ele é o cara que vira os bebês também. Então, o bebê não está posicionado, ele põe no lugar, ele faz o bebê nascer. Então, enfim, é um baita do cara, lê filosofia como eu falei, como alguém lê normal no Twitter. E esse cara, quando eu contei para ele a minha história, que eu queria começar a gravar pessoas, eu peguei o meu celular. Dentro desse celular aqui ainda existe um aplicativo, que eu não vou apagar ele, chamado Voice. Voice alguma coisa, depois se alguém quiser manda. E coloquei ele exatamente assim, no meio de nós dois, porque foi o mesmo celular que tirou a foto. Então, o celular estava no meio de nós dois, nós conversamos do aplicativo, o aplicativo linka direto para o Spotify. E se você entrar no Spotify,
vai estar lá o primeiro episódio, aonde estou gravando com o Léo, e a gente fala sobre acupuntura. E aí era um tema específico, mas eu acabei contando a vida dele. No próximo episódio, no 2, eu convido um outro amigo meu. Então eu fui usando a minha rede para os malucos que estavam aceitando. Só que eu não sabia, eu não entendia. Hoje em dia eu entendo um pouco menos, um pouco mais. Mas eu não entendia nunca de áudio e vídeo. Na conversa, onde estamos sentados numa mesa também, eu fico assim com a melhança. Aí vocês imaginam o celular em cima da mesa, tá o episódio. Tá lá ainda, se você entrar no Spotify, vai ter um podcast que eu tô fazendo. Parece um cara tá marcando música. Tá aqui. Mas eu fui fazendo. E a mágica é essa, é fazer. Lembra lá no começo, quando eu falei assim, que eu acredito que todo mundo pode fazer? Eu tive que provar para mim mesmo que eu podia recomeçar alguma coisa. Eu já estava pré-estabelecido nos meus eventos. Todo mundo no Rio Grande do Sul, em algum momento, ouviu falar em feijoada com samba. Em algum momento, falou de barulho. No Rio Grande do Sul, eu já sabia. Então, eu já meio que estava naquele mesmice. E eu tive que provar para mim mesmo que eu podia recomeçar uma coisa do zero. E foi aí que eu comecei. Então, eu gravava no celular, no aplicativo. Depois, me cortando muito, aqui vocês vão ver. Esse aqui é o meu escritório, tá? Aqui vocês estão vendo que tem um branquinho, que eu comprei um microfone, tá? Que eu vi saber, 200, até hoje, se abrir o Vinhas Cash no YouTube, até hoje, agora são 5 microfones, mas é esse microfone de R$280. Aqui é uma mesinha de som, que eu liguei no meu computador, que daí eu descobri o Zencastr. O Zencastr era uma ferramenta que gravava áudio e tinha podia dar uma editada. Era eu que fazia tudo. Subia, gravava, não sei o quê. E um dia eu abro o Zencastr e o Zencastr agora tem vídeo. Então, Feijão é CEO de 3 casas infantis, um grupo que está crescendo um monte lá no Rio Grande do Sul, e ele vai contar a história dele, como que ele gerencia 3 casas que tem 80 e poucas festas por mês. Imagina 80 e poucas festas de criança, olha a responsabilidade que esse cara tem. Ele está contando a história dele. Só que daí eu olho para o computador e agora tem vídeo. E eu falo assim, vamos gravar um vídeo? Ele, claro. Eu só peguei meu computador e afastei ele. Liguei a câmera e nós começamos a gravar vídeo. Então, foi sempre assim. Foi sempre fazendo, sempre muito YouTube. Muito YouTube. Eu olhei... Desculpa, gente. Eu falei muito, ouvi muita aula, conversei com muitas pessoas que são de vídeo e áudio. Os caras que eu contratei para os meus eventos todos, toda aquela época, eu falei com eles como é que eu começo, como é que eu faço. Compra a mesinha e tal. Comprei muito equipamento errado. Fui fazendo e fui dando jeito. Entrada da Paloma. Aqui a Paloma, e como vocês podem ver, eu sou um cara muito... Eu falo que tem que falar. Tá? Claro que de uma forma muito mais polida hoje em dia, com mais cuidado, mas eu entendo que, por mais que eu queira entender que tudo esteja... Meu nome é, desculpa. Luciano. Estou conversando com a Luciana, e a Luciana assim, Vinhas, eu estava lá, e aí eu tive que fazer uma apresentação, eu fiquei um mês inteiro me preparando, e eu tive uma cólica. O Vinhas vai entender o quê? Uma dor. Eu não sei o que é uma cólica. E aí eu começo a convidar a Paloma, que ela é financeira da minha empresa. Ela não é uma entrevistadora, ela é economista. Por formação. Essa mulher faz genialidades do Excel. Nunca apresentou nada. Só que eu precisava, assim, como eu quero entender, eu quero me conectar com você, eu quero saber realmente o que aconteceu, não adianta eu seguir esse assunto da cólica. Eu não tenho como seguir. Então a Paloma entra e começa a participar de todos os episódios que a gente tinha com a mulher. Só que eu começo a entender, por referência, uma dupla é muito melhor do que um sozinho. E a Paloma tem um negócio que é controle, que é gestão de dados, que é a parte do plano. A Paloma lê os livros de economia até hoje, ela adora o assunto. Coisa que eu não faço nada. Eu sou o cara, esse cara aqui. Eu sou o cara que vai falar, que vai pegar, que vai conversar, que vai fazer. Então, quando a gente começa a conversar, as pessoas dizem, pô, que legal aquela guria, que legal aquela guria, porque ela também era atrás do balcão. Ela também era a pessoa do financeiro. Ela também nunca apareceu na câmera. E acabou que ela entrou e ficou, e hoje é sócia do podcast, estamos tocando o negócio. Parte de equipamentos, tá? Estou acelerando aqui, mesmo assim não vou queimar. Isso aqui, gente, para quem não, assim como eu, não entende nada do que é isso, é assustador. Só que a gente começou com um microfone, depois a gente começou com uma mesinha de som, depois a gente comprou a primeira câmera, aí a gente conheceu o Gabriel. O Gabriel, desculpa, a câmera eu comprei depois. Eu e a Paloma tivemos a genial, na pandemia, a genial ideia de vamos abrir uma empresa de gravar cursos online, pandemia, e porque deve ser fácil. Fazer o trabalho do outro sempre é muito mais fácil fazer o teu trabalho. Que a gente falou assim, pô, conheci a Luciana. Luciana, trabalha com o que, Luciana? Vendo cursos na internet. Olha aí, isso é Deus. Né? Aí eu, pô, Luciana,
vamos vender curso na internet? Como fazer curso na internet? Vamos! E aí eu descobri depois de perder bastante dinheiro, que eu tenho que virar pai para você, quando eu vou gravar um curso online. Porque o cara, a pessoa pega a sua rede social, hoje eu vou postar sobre microfones. Não, cara, estou criando uma autoridade, eu estou falando sobre ser a Luciana dos cursos, não pode dizer agora que ela quer falar dos tênis. Não dá. Não, mas a minha rede social, enfim. Então a gente desiste disso. Mas a gente conhece o Gabriel, que estava gravando nossos cursos. O Gabriel vê o podcast, o Gabriel tinha uma empresa de casamentos. Na pandemia, também não tinha casamento, então também parou. Só que o Gabi, ele acredita no projeto. Ele compra a ideia. E ele passa a ser meu parceiro. Ou seja, ele não me cobrava para gravar. Ele gravava com o intuito que se o dia ia crescer. E aí eu, como forma de pagamento, em espaçados tempo, eu comprava uma câmera, eu comprava uma mesa de som, uma mesa de corte para isso aqui. Porque daí, antigamente ele gravava tudo. Tá, agora eu vinha... gravava, tinha que cortar. Com essa mesinha, quando o cara começa a falar, ele já começa a clicar. Ou seja, quando termina de gravar o episódio, está quase editado, está quase pronto. Só que... Fácil, né? Então, é pior que a coisa editada. Mas isso foi depois de quase 2 anos. Foi depois dos patrocinadores, foi depois de... Então, a gente vai comprando, hoje em dia, equipamento por equipamento. Tá, agora uma mesa de corte, agora um microfone. Microfone não. O microfone é o apego, né? Porque ele é tão ridículo, aquele dourado, que eu acho que ele já virou uma marca registrada. Né? Eu acho que eu tenho apego nele, de trocar ele por esses famosos iPhone que tem, que de R$4.000 cada microfone, mas eu estou segurando por enquanto. Então, hoje, a gente tem uma grande estrutura que a gente monta e desmonta cada episódio. Monta e desmonta, por que eu não gravo no estúdio? Porque eu... Quer falar? Sim, claro. Eu só queria que você voltasse um pouquinho e entendi a importância disso que ela está fazendo. Mas como deixar de ter entrevistadores e ser interessante para essas pessoas que estão de frente, para elas quererem participar do seu podcast? Boa. Sabe como é que eu faço? Eu vou te contar uma história real que aconteceu há 2 semanas, tá? O Joel J foi em Porto Alegre. Quem é que conhece o Joel J? 3 palestras dele. Tá? O Joel J foi a Porto Alegre. E aí ele foi porque ele é sócio da Incha Saúde, que é uma empresa de saúde de Porto Alegre. Né? E eu já tinha conversado com o CEO da IJA. Eu não entrevistei ele. Eu conversei com ele. Ou seja, eu me aproximei. E eu falei assim, em um dia eu falei, cara, sem pressa. O bom de ficar velho é isso, de perde a pressa. Sem pressa nenhuma. Um dia que encaixar, que der para falar, que for 15 minutos, que não for atrapalhar a aula de vocês, quando o João estiver em Porto Alegre, cara, seria uma grande honra para mim entrevistar ele. Sendo que o Bush, Carlos Bush, é amigo pessoal do João. E aí, vou chegar na resposta. Né? O João J vai para Porto Alegre e é uma reunião de sócios. E o Maicon diz, não, vai para lá. E fica lá. Só que daí eu tenho que deixar os meus filhos, eu tenho que deixar os meus sócios e as minhas empresas. E eu passo uma tarde inteira lá. Eu juro pelos meus filhos. Eram sócios, um grupo espanhol que está investindo na empresa também. O João J, a esposa lá, que é quem tem a caneta, e todo mundo aqui. Eles conversam o dia inteiro. E eu aqui, parado, servindo e prestando atenção. E eu também falei na sala dos palestrantes, eu estava com um verde, pensa num verde. Se tem alguém que me lembrou daquele dia, era o cara do verde. Pelo menos pela cor. E eu passei lá, sei lá, 4 horas, 5 horas, só assim, sentado, ouvindo. Quando eu vi que alguém precisava de alguma coisa, assim, eu levanto, eu pego. Mas isso sempre foi uma característica minha, tá? Eu sempre servi. Então, eu sempre estou servindo as pessoas. O Carlos Bush, que é esse alto executivo, está precisando de um contato com a Red Bull. Quem é que tem contato com a Red Bull? Eu. Estou quebrando a cabeça, convencendo a Red Bull que o Carlos Bush é o pai da cara que tem que ver. Então, eu estou servindo. Estou sempre servindo. Independente se é o Léo, que é meu amigo de infância, ou seja, eu levei um vinho, eu cuidei dele, eu falei dele, todas as vezes, antes de vir para cá, eu postei ele, porque ele foi o primeiro cara que acreditou. Então, eu estou sempre gerando valor antes de pedir. Sempre, para tudo que é negócio. Eu sempre gero valor. Eu vou sentar aqui, eu vou te ouvir. Eu li vários livros sobre atenção, né, sobre como ouvir melhor, como ser um ouvinte melhor, um ouvinte atento, que é muito diferente de ser um ouvinte, daquele cara que só quer te responder e tirar, então tu prestar atenção profunda. Então, acho que são várias coisas, tá? Mas, assim, eu prezo muito por educação, eu prezo muito por pontualidade, eu prezo muito por ser servente,
né? Que realmente eu não tenho vergonha nenhuma de levar um lenço ali, eu não tenho vergonha nenhuma de sentar e explicar alguma coisa, eu não tenho vergonha de ajudar a carregar uma caixa, eu faço essas coisas. Só que isso é longo prazo. Está mostrando para aquela pessoa que não, eu não quero só o João. Eu quero virar teu amigo. Eu peguei o Michael, a empresa dele é de saúde, então ele tem que falar com o médico. Você disse, porra, vai ter um congresso em Porto Alegre para 6 mil cardiologistas. Imagina juntar 6 mil cardiologistas. Pô, fui atrás, é um evento, tem um produtor, eu sou produtor de evento, vou atrás, eu procuro contato, eu vou lá. Ô, Michael, ó, tá aqui a produção do evento. Vê se tu consegue conectar uma palestra daí já lá. Não ganhei nada com isso. Mas é investimento. Assim como também é investimento para ele me ter, porque ele sabe do meu relacionamento. E o relacionamento dele com o Joel. Então, esse é o caminho, tá? Isso no off. Mas no on fica um pouco limitado. Não, sabe por quê? Abri Instagram esse ano só do Vinhas Cash, tá? Ficava tudo no meu pessoal antes. E aí o Vinhas Cash começa assim, ó. Por exemplo, não é, desculpa? Bruna, a Bruna tem uma empresa, sei lá, é uma indústria. Quando eu vejo que tudo no teu perfil pessoal postou alguma coisa, eu mesmo, até hoje, eu pego e posto pelo Instagram do Vinhas Cash, parabenizando, e eu coloco o link do podcast. Ou seja, eu gero valor para ti, porque todo mundo gosta de se ver. Por mais que o perfil ainda é pequeno, mas é sempre legal ver que alguém pensou em ti. Mesmo que tu conversa lá 50 para trás, e eu, toda vez que eu vejo uma notícia de alguém, eu pego, dou um print, reposto, pego o link, eu faço um bolo, mas eu coloco lá e reposto no meu pessoal também. Então, eu gerei valor para ti na forma online. Tá? Então, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só que é atenção, é foco, não faço parte dessa palestra, mas é escolher bem quem tu vai seguir. Sabe, assim, o meu Instagram hoje, sei lá, eu sigo 700 pessoas, das 700, 400 são bloqueadas. Porque eu quero ver só realmente o que importa para mim. O tempo que eu tenho de ver Instagram ou ver TikTok, eu tenho que ver o que realmente seja eficaz para mim. Tá? Isso aqui tudo é vídeo, tá? Na pena que não vai rodar. Eu até hoje continuo carregando cadeira. Isso aqui é uma mesa de som que meu pai sabe, como eu não conhecia. Isso aqui são entradas de microfone. A minha mesa de som hoje, ela pode ser 4 microfones. Quando vai alguém, eu tenho que ir lá no meu bar, eu pego a mesa de som do meu bar e carrego para a minha sala de escritório. E depois eu tenho que sair correndo para voltar, porque o bar tem que abrir e tem que devolver. Eu continuo até hoje. Hoje houve umas quedas, são 5 pessoas, mas mesmo assim tem perrengue de cadeira, tem perrengue de som, ainda é o Gabi, né? Aliás, o Gabi é um dos grandes motivadores disso continuar existindo, mas é o Gabi montando a estrutura lá, então continua esse corre. Gente, isso aqui são os patrocinadores de hoje, eu queria falar muito sobre eles, mas aqui o tempo já estourou, já passou, eu queria contar a história de cada um deles, e como aconteceu isso. Aqui são 20 lojas no Rio Grande do Sul, isso aqui são 30 lojas no Brasil, né? Aquelas cadeiras bonitas que meu nome na coisa é dessa empresa aqui. Isso aqui é uma empresa que quebrou o mercado sobre como explicar, eu sou bancário ou eu trabalho na XP, como que eu avanço, tem que ter os certificados. Esses caras que quebraram o jeito de ensinar e realmente fazem as pessoas terem muito mais êxito nas suas provas. O Stier é a empresa do Rafa, né? É uma escola, é a primeira escola de ensino que tem uma rede social, ou seja, eu estudei, eu consigo ver o que tu estudou, a gente se conecta, faz comentário, enfim, que é o Share, e Red Bull foi o primeiro patrocinador. Isso a história é muito longa, mas é sobre aquilo que eu estava falando com a Bruna, de entrega. Só para ficar bem claro, a Red Bull foi o primeiro patrocinador, não foi de bobagem, e eu nem era patrocinado, eu tinha o direito de comprar mais barato, eu comprava por 30% de desconto. O único acordo que eu fiz com o cara dizer, posso falar que é patrocínio? O cara, pode. Ele está comprando uma briga, porque ele é um cara de eventos, ele não tem nada a ver com podcast. Mas ele está, pelo relacionamento, com outras empresas, eu vou comprar isso contigo. Resultado. A Laura Bia, que foi uma das entrevistadas, também é uma influência lá do Rio Grande do Sul, ela tem um corte. E eu não sei como que esse corte chegou na responsável da América Latina da Red Bull, lá no México. E aí, quando eu começo a ler sobre isso, vai vir uma mijada, vem um elogio para o Brasil desse tamanho. Porque eu nunca deixei a geladeira vazia. Eu nunca tenho um quadro lá da Red Bull que aparece da hora. Ou seja, a ativação está sempre no convidado. Porque eu já entendo. Ou seja, eu gero resultado até para a Red Bull. O que aconteceu? Criou-se no Rio Grande do Sul um canal de podcast.
um canal dentro da Red Bull. Tem um menino chamado Guilherme hoje, que ele é responsável pelo podcast. E hoje em dia, sim, eu sou patrocinado pela Red Bull. Mas tudo uma loucura. De fazer. Eu comprava a gente o Red Bull e botava naquela geladeira. Mas quem é que não quer ser patrocinado por uma das maiores marcas do mundo? Uma das marcas que mais investem em marketing no mundo. Mas isso aí não é mediatismo. Tá? Isso aí o cara tem que dar uma corrida. Enfim. Aqui eu falo um pouco mais sobre os aprendizados, testes e cuidados. Isso aqui é bem parte operacional, tá? Então, sejam cuidadosos, não deixem isso aqui acontecer. O exemplo é isso, tá? Não deixem esse tipo de coisa que acontecer, de não testar, de não ver a palestra, enfim. Que eu trouxe, né? Como selecionar os cortes, isso aqui é minha social media que faz. Ela categoriza tudo, tudo é Excel, tudo é organizado, qual tema, qual não sei o quê. Opa. Isso aqui foi lá do Gramado ainda, o podcast com 1.000 inscritos, bateu 75 mil visualizações. Tá? E aqui, de coração mesmo, vocês tomaram que tenham entendido que eu sou realmente um cara que me preocupo muito com as pessoas. Tendo 2 filhos, eu entendo que, no fundo, empresas que faturam milhões, que tudo são pessoas. E quem está aqui, quem estiver nos assistindo também, eu acredito muito nisso. Quem não se senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Então, é aquele gatilho lá do começo, das pessoas sem fundamento, falando sobre coisas que não entendem, sobre coisas que não têm experiência. Então, esse aqui é o meu parabéns para vocês. Muito obrigado por estar aqui. E as nossas redes sociais, para quem quiser seguir, saber um pouquinho mais da nossa história, está aqui a minha parceira Paloma, que ficou em Porto Alegre cuidando da empresa, porque ela é a CEO da empresa da Congo. Então, ela que é a dona lá, que toca as coisas, mas eles estando lá, possibilitando que eu esteja aqui. Certo, gente? Estou aberto a dúvidas, não vamos correr aqui para não atrasar o próximo. Eu só não quero atrasar o próximo palestrante para conectar aqui já, e eu falo contigo, tá? Obrigado, gente. Obrigado de coração mesmo, foi muito legal. Tá? Parabéns, Diego, pela apresentação. Muito, muito, muito instrutiva.